rio Eufrates, majestoso em sua extensão que se estende da Turquia à Síria e atravessa o Iraque, destaca-se como um dos cursos d'água mais notáveis do planeta. Por milênios, foi a principal fonte de água para toda a região. Contudo, uma seca sem precedentes está atualmente impactando a vida de milhões de pessoas, colocando essa fonte vital de água à beira do completo esgotamento. A situação crítica do Eufrates não é surpreendente para alguns, dada a previsão alarmante no livro do Apocalipse da Bíblia, que sugeria a seca do rio nos tempos finais. Cientistas têm se dedicado incansavelmente à observação e ao estudo dessa anomalia, buscando respostas para esse fenômeno preocupante. Durante suas investigações, descobertas intrigantes emergiram dos leitos secos do rio Eufrates. Se quiser saber mais detalhes sobre essas descobertas, acompanhe este vídeo que traz informações atualizadas sobre esses eventos impactantes. Você está pronto para descobrir os segredos por trás do sucesso no YouTube? Imagine aprender estratégias comprovadas que geraram mais de R$10 mil em receita no meu primeiro mês monetizado. Tudo isso sem a necessidade de aparecer na frente das câmeras. Então, não perca tempo. Clique agora no link da descrição e junte-se a centenas de pessoas que já estão conquistando resultados surpreendentes. O rio Eufrates, um dos mais longos e influentes da Ásia, em conjunto com o rio Tigre, delimita os limites da região conhecida como Mesopotâmia. Com seus 2.700 quilômetros de extensão, ele tem sua origem no leste da Turquia e serpenteia através da Síria e Iraque, desaguando no Golfo Pérsico após se encontrar com o rio Tigre, na região costeira do Oriente Médio. A Mesopotâmia, chamada de Terra entre Rios, refere-se à área onde os rios Tigre e Eufrates se encontram, sendo reconhecida como um dos berços fundamentais da civilização humana. As primeiras descobertas arqueológicas nessa região remontam ao terceiro milênio antes de Cristo. Não é surpreendente que tenha sido o local de surgimento de cidades notáveis, como Ur, Uruk e principalmente Babilônia. Esta última expandiu-se por vastas planícies alagadiças, repletas de pântanos e lagos, com assentamentos em ambas as margens do rio. Uma intricada rede de sistemas de irrigação entre os rios foi crucial para sustentar a produção de alimentos. Por essa razão, essa região foi palco de intensos conflitos, especialmente entre o Egito e a Babilônia. O rio Eufrates desempenha um papel fundamental em referências bíblicas de grande importância. No livro de Gênesis 2:14, é mencionado como um dos 4 rios que fluíam do Éden, proporcionando uma visão simbólica de sua relevância histórica e geográfica. Adicionalmente, no Apocalipse 16:12, é profetizado que o Eufrates se tornará seco como parte dos eventos apocalípticos, desencadeados quando a taça do sexto anjo for derramada sobre a terra. Estas alusões bíblicas adicionam uma camada extra de significado e mistério à narrativa do Eufrates. O Eufrates, que nasce nas montanhas da Armênia, a leste da Turquia, é resultado da união dos ramos Eufrates Ocidental e Oriental. Ele inicia sua jornada de cerca de 640 quilômetros em terrenos montanhosos, serpenteando pelo Monte do Tauro. À medida que segue para o sul e sudeste, atravessa territórios sírios e iraquianos, se unindo ao rio Tigre para criar a conhecida região de Al Jazira. Depois de percorrer aproximadamente 193 quilômetros em um canal, deságua de forma majestosa no Golfo Pérsico. O curso ocidental se estende por 160 quilômetros até atingir o Mar Mediterrâneo, enquanto a distância até o rio Tigre, próximo a Bagdá, é de apenas 40 quilômetros. Ao final de sua jornada, forma uma imponente represa, desde suas fontes no rio Murá até a confluência com o rio Tigre. O Eufrates se estende por aproximadamente 2.850 quilômetros, abrangendo 1.230 quilômetros na Turquia, 710 quilômetros na Síria e 1.060 quilômetros no Iraque. Ao longo de seu trajeto, recebe contribuições do rio Caraçu e das chuvas de inverno, somadas ao degelo das montanhas, resultando em um fluxo de água irregular. As cheias anuais, especialmente em maio durante a primavera, caracterizam seu padrão. No entanto, o ambiente desértico e a salinização do solo têm afetado a antiga fertilidade da vasta planície aluvial. Nessa região, os cultivos de irrigação, especialmente na planície síria, são fundamentais para a produção de tabaco, azeitonas, tâmaras e uma variedade de outros produtos agrícolas, sustentando a economia local. Após 11 anos, a situação na Síria está longe de ser resolvida. A guerra persiste, desencadeando a maior crise de refugiados do mundo, com mais de 6 milhões de pessoas deslocadas internamente e mais de 5 milhões vivendo em países vizinhos como refugiados. A maioria dessas pessoas enfrenta extrema pobreza e vive sem acesso adequado à água e saneamento.
A crise de acesso à água, comum em contextos de guerra, agravou-se consideravelmente nos últimos anos, tornando-se uma emergência humanitária. As mudanças climáticas estão exacerbando ainda mais essa situação, trazendo consequências devastadoras para as águas do Eufrates, o principal rio da Síria. Estudos científicos baseados em informações coletadas por satélites da NASA revelaram uma considerável perda de água nos rios Eufrates e Tigre. Mas o que tem causado a redução no volume de água desses rios tão vitais? Isso se deve, em parte, à incapacidade do Iraque em controlar o fluxo de seus rios e à falta de infraestrutura para sua purificação. Esses problemas têm prejudicado a recuperação do país, já que a maior parte da água na região provém desses dois rios cruciais, que se unem no chamado Kurna e desaguam finalmente no Golfo Pérsico. Ao longo do percurso, esses rios servem como fonte de água potável e irrigação para as fazendas, enquanto grande parte do restante do país permanece árido. Uma considerável porção da infraestrutura é direcionada para a geração de energia elétrica, distribuição de água e seu tratamento. Isso resulta em um grande número de barragens e desvios ao longo dos leitos dos rios, tornando o sistema extremamente delicado. O Tigre e o Eufrates têm suas nascentes na Turquia, sendo que quase 71% da água que chega ao Iraque provém desse país, enquanto o Irã contribui com os outros 10%. Desde os anos 70, a Turquia construiu pelo menos 20 barragens ao longo do Eufrates e seus afluentes, incluindo a colossal represa de Atatürk, a quinta maior do mundo em geração de energia elétrica. Além disso, há represas no Tigre, como a barragem de Ilizu, que ao reter tanta água, permite até que os residentes de Bagdá atravessem o rio a pé. A Síria também construiu algumas represas no Eufrates, e hoje, os três países mantêm os rios como reféns em seus territórios. A redução do fluxo natural dos rios resultou em uma maior concentração de poluentes, e devido ao fluxo escasso, a água salgada do Golfo Pérsico consegue avançar rio acima. Isso leva à morte de peixes e alterações na microbiota do rio. Tudo isso aumenta a pressão da população por água limpa e de qualidade. No entanto, boa parte da infraestrutura de dessalinização e distribuição de água já existente foi devastada por 3 grandes guerras nas últimas 3 décadas. Apesar de tudo, recentemente, a redução nos níveis de água no reservatório do Eufrates, no leste da Síria, revelou um vasto cemitério arqueológico. O declínio das águas, tanto do Eufrates quanto do Tigre nos últimos 3 anos, revelou vários sítios arqueológicos submersos ao longo dos 2 rios que atravessam Síria, Iraque e Turquia. Alguns desses sítios foram encontrados na margem direita do reservatório, na região oeste de Hassi Kurksu, mas a margem esquerda é mais rochosa, dificultando os trabalhos de escavação. Abdul Razak, engenheiro e ex-diretor do Departamento de Manutenção da Síria para o rio Eufrates, afirma que, após a redução do nível das águas do rio Eufrates, muitas descobertas arqueológicas foram feitas. Uma delas foi na cidade de Ana, na província de Anbar, localizada no oeste do Iraque, onde surgiram locais históricos antigos, incluindo prisões e um cemitério da cidade de Taubes, que remonta à época anterior a Cristo. Outra descoberta foi feita pelo Departamento de Antiguidades de Dohuk, na região do Kurdistão do Iraque. Lá, encontraram uma cidade do Império Assírio, com cerca de 3.400 anos, que emergiu quando as águas da bacia do rio Tigre recuaram. Existem centenas de cidades e localidades históricas no Iraque, além de muitas áreas que foram afetadas pela água ou estão no solo, ainda não descobertas. E aí, será que a profecia de Apocalipse 16:12 está se cumprindo? O rio Eufrates continua secando. Independentemente de ser ou não por conta da passagem bíblica, o rio enfrenta uma seca extrema que já chamou a atenção de todo o mundo. Como resultado, desde 2009, a região apresenta a segunda maior perda de volume de água doce do planeta. Queremos saber a sua opinião. Conte para nós nos comentários. E não esqueça de dar uma olhada no próximo vídeo que está aparecendo nesse exato momento. Pode ser algo tão intrigante quanto a história que exploramos juntos hoje. Nos vemos no próximo vídeo para mais descobertas e curiosidades.